darlings, let's come back. Vamos voltar. E agora vamos fazer a translation, a tradução dessa question. Aproveitar a oportunidade, interagir com todo o vocabulary. É um momento muito importante, até porque todo este vocabulary vai reaparecer. Esses adjetivos, esses substantivos estarão presentes em outros textos e outras questões. Então, enquanto mais vocabulário da ESAF, esta terminologia específica, nós absorvermos, tanto melhor, tanto mais agradável será o passeio no dia da nossa prova, ok, darlings? Então, vamos lá, fazer a translation. 17, no parágrafo 2, o autor compara o crescimento que é growth, muito bem, do Brasil com o da China e da Índia. E, portanto, consequentemente, therefore, que é a nossa conjunção therefore, depois vou colocar um artigo cheio de conjunções para vocês, dears, definem como a, não sendo been, tão, so, rápido, fast. As pessoas confundem às vezes o been com been. O B é N, have been. Então, o been é sido e been é sendo. Muito bem, a nossa resposta correta, a B, dependente do segundo, último, a palavra letter significa segundo, último. C, inesperadamente, unexpectedly, mais elevado, higher. Então, as palavras terminadas em L e Y, a grande maioria delas são advérbios. Então, os advérbios são terminados em L e Y, que é o nosso meant, inesperadamente. Nosso mente. E higher, nosso comparativo mais elevado, terminado em R, está comparando uma coisa com outra. D, não como estável, nosso adjetivo stable. E é o menos the least, a expressão the least significa o menos estável. Steady é igual a stable, são sinônimos. Nós vamos perceber que as bancas muitas vezes colocam na opção a palavra e às vezes no texto a palavra que é sinônimo daquela outra. Então nós temos que nos acostumar com a presença dos sinônimos e é muito bom que nós aprendamos, vamos ampliando o nosso vocabulário, a nossa intimidade, não só com a ESAF, mas com a nossa querida língua inglesa. So, darlings, vamos lá, vamos para a nossa questão 18. Em paragraph 3, olha aí que beleza, estávamos lendo antes a questão, já sabemos que a nossa resposta está onde? No paragraph 3. Progress and inertia are cited as the two. Então, vamos atrás, no paragraph 3, do progresso e da inércia, cognatos verdadeiros. Então, o paragraph 3, ele não é tão grande, mas poderia ser imenso, gigantesco. A única coisa que nos iria interessar no paragraph 3 é o progresso e a inércia. Esse assunto específico é que vai nos interessar, nada mais. Por isso, a vantagem de lermos primeiramente a questão sempre. E o que é que nós vamos ver sobre o progresso, sobre a inércia? Vamos ler as opções e vamos já perceber qual delas é a verdadeira. A. Complementary forces in Brazil's promising future. São forças complementares no futuro promissor do Brasil. Queridos, o progresso e a inércia. O que é uma coisa inerte? Estou parada, não faço nada. E é algo que progride, algo que avança, que luta, que vai em frente. Então, progresso e inércia são qualidades, aspectos opostos entre si. Então, forças complementares é esquisito. Então, nós temos que usar também, na hora da nossa prova, nosso conhecimento prévio dos assuntos em geral, nosso conhecimento de vida, nossas experiências, nossas leituras, tudo isso se une na hora que nós precisamos interpretar tanto as nossas opções como a leitura que fazemos do nosso texto, ok? Então, a interpretação, ela vem de todo esse conjunto de fatores, inclusive o nosso bom senso, a nossa intuição natural, espontânea. E aí, sabemos que esta não é a nossa resposta, não são forças complementares. Nós poderemos excluir esta opção praticamente pelo nosso conhecimento prévio do assunto. B.
Opposing forces in the Brazilian battleground. Forças opostas, os olhinhos já brilham. No battleground, o que é battleground, Dias? Battle, batalha, campo de batalha brasileiro, será? Já faz mais sentido essa opção para nós. E a C, foes of Brazil's past growth as a world economy. Será que são inimigos do crescimento passado do Brasil como economia mundial? Será que progresso e inércia são inimigos? Vejam só a incoerência. Ah, tudo bem, eu não sei o que é foe. Mas se nós soubermos que foes são adversários, nós já sabemos que o progresso não pode ser adversário de uma economia mundial. Isso não faz sentido. É incoerente. A inércia, ok, mas o progresso, diz, já também praticamente excluiríamos essa opção. A e a C. D. Forces that triggered Brazil's economic growth. Forças que aí nós paramos no triggered e relembramos mais uma vez a importância dos verbos. As bancas, elas amam os verbos. Então, enquanto mais verbos, os verbos que aparecem nas nossas provas, não são todos os verbos do mundo, mas há um grupo de verbos que reaparecem sempre e alguns novos também nas nossas provas. Então, os verbos, se nós soubermos o sentido deles, eles iluminam a frase, nós adivinhamos, compreendemos com muito mais rapidez o sentido das outras partes, os outros complementos da frase. Mas caso não saibamos, também vamos fazer o contrário, vamos usar as palavras que conhecemos da frase para adivinhar, deduzir o sentido do verbo. Aqui no caso, forças que despertaram o crescimento econômico do Brasil. Se nós soubéssemos que triggered significa despertar, o verbo trigger, já sabemos que essa opção também está errada, porque a inércia dificilmente despertaria o crescimento, também não faz sentido. Aí a E, realities which are likely to coexist in Brazil's economic scenario. Realidades que são prováveis, likely, lembram? De coexistir no cenário econômico do Brasil. Podemos ficar na dúvida nessa opção. Mas a vantagem enorme de nós lermos primeiramente a questão vai nos levar diretamente ao paragraph free. Vamos lá? Ao paragraph free para nós vermos qual é a nossa resposta, qual é a opção que parafraseia, que traduz a ideia colocada no texto. Aí nós percebemos que the survey will argue that the disgruntlement persists because Brazil is a battleground between progress and inertia. Aí percebe the survey, a pesquisa, algo assim, nós não sabemos, eu não sei o que é argue, salientar, algo assim, que o disgruntlement, que é disgruntlement, sentimento de desprazer, persiste porque o Brasil é um battleground, campo de batalha entre o progresso e a inércia. São forças opostas. Então, vejam, queridos, nós, ao lermos a questão anterior, questão 18, nós marcamos as palavras-chave. Entre elas, uma das palavras-chave que estavam nas opções era battleground. Inclusive, na opção B, percebemos que ela também está presente aqui. Aí, nós traduzimos o melhor que pudermos. Né? A gente vê aqui que fala que alguma coisa do sentimento de desprazer, que talvez nós não soubéssemos na hora, mas a gente vê que é alguma coisa que persiste, porque o Brasil é um campo de batalha between, então é entre uma coisa e outra. São forças que não se bicam, que não se amam o progresso e a inércia, forças opostas, Dias. Então, como lemos antes e traduzimos as ideias contidas nas opções, percebemos que a nossa opção B, ela expressa a ideia colocada no texto, não apenas por ter as palavras-chave. Por que eu saliento que não apenas? Porque essas palavras-chave, outras palavras-chave, também aparecem aqui no texto, mas aparecem com outros sentidos. Então, veja, quando nós interpretamos as palavras que encontramos por aí, nós percebemos que, ao traduzirmos as ideias das opções,
não conferem com a do texto, mas a B sim. A B são forças opostas no campo de batalha brasileiro. Essa é a nossa resposta. Então vamos traduzir agora e vamos concluir ainda melhor que de fato as outras opções não concluem. Mas antes, nós poderíamos querer ler mais um pouquinho do texto ou do paragraph 3. Since independence was proclaimed by the son of the Portuguese king, Brazil has been adding layer upon layer of change rather than sweeping away the old and starting afresh. Aí, desde que a independência foi proclamada pelo filho do rei português, o Brasil tem adicionado camada em cima de camada de mudança, ao invés de varrer tudo e começar tudo de novo. Abolir tudo, sweep, lembra varrer, mas sweep away tem outro sentido, Dias. Tirar o velho de campo e começar do novo. Então, percebemos que a nossa resposta se centraliza mesmo naquele pedacinho do texto, que é isso que nós temos que buscar. O assunto específico e o lugarzinho onde ele está, extrair a informação e escolher a melhor opção, a opção que retrata a ideia colocada. Vamos traduzir agora, queridos? Vamos traduzir no parágrafo 3, o progresso e a inércia são citados como as duas, a forças complementares, complementary forces, no futuro promissor do Brasil. B, forças opostas, opposing forces, no campo de batalha, battleground brasileiro. C, inimigos adversários, foes, do crescimento growth passado, past do Brasil como economia mundial. Então, foes significa inimigos, adversários, do crescimento, mais uma vez, growth, vamos todos memorizar que crescimento é growth, past, passado do Brasil como economia mundial. D, forças que despertaram, triggered, então o verbo to trigger, significa despertar, o crescimento, growth econômico do Brasil, e é realidades e realities que são prováveis, are likely, que coexistam no cenário econômico do Brasil, queridos. Então, muito bem, concluímos aqui esta questão 18 e as questões referentes a esse primeiro texto. E no nosso passeio do Olá Amigos, o que é que nós vamos fazer? Vamos traduzir todo esse texto, aproveitar este momento tão especial, entrar em contato com essas palavras. E durante o nosso intervalo, neste momento eu quero exatamente que vocês façam esse exercício que faremos juntos após o intervalo. É um homework, um dever de casa. Leiam o texto todo e procurem, à medida que forem lendo, traduzir. Esse exercício é excelente. É o que vocês farão no dia da prova. Apliquem a técnica da leitura dinâmica, leiam blocos de frase. A leitura dinâmica consiste nisso, em ler blocos de frase, frases inteiras, ao invés de lermos palavras por palavras. E na leitura dinâmica, quando estamos sozinhos, usando os nossos olhinhos, nós não falamos palavra por palavra. Aqui no nosso passeio, sim, porque nós estamos explorando o texto, mas quando estiverem resolvendo a prova, by yourselves, né, vocês, eu, aí nós usamos plenamente a nossa leitura dinâmica. Vamos fazer isso agora no nosso break? Volto já, queridos, para fazermos juntinhos aqui a nossa translation.